Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Existem comportamentos humanos que parecem tão claramente positivos que quase ninguém pensa em observá-los com mais cuidado. A ajuda é um deles. Afinal, desde cedo aprendemos que fazer o bem é algo naturalmente elevado, e de fato é. A caridade ocupa um lugar central nos ensinamentos de Jesus e em toda a estrutura moral apresentada por Allan Kardec. Mas talvez exista uma questão mais delicada escondida nisso tudo e que raramente recebe atenção. Nem toda ajuda nasce apenas do desejo sincero de aliviar o sofrimento do outro. Às vezes, sem perceber, o ser humano também utiliza a bondade para alimentar necessidades emocionais muito pessoais. Isso é difícil de admitir porque quase todos nós gostamos de acreditar que as nossas boas ações são completamente desinteressadas. Mas o ego humano, ele é sofisticado. Ele não sobrevive apenas através da arrogância evidente, do orgulho escancarado ou da necessidade de aparecer. Muitas vezes aprende a se esconder justamente dentro daquilo que produz uma admiração moral. Quando Kardec escreve em O Evangelho segundo o Espiritismo que o homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, ele parece tocar exatamente nesse ponto. Porque existe uma diferença muito grande entre ajudar alguém e precisar emocionalmente da posição de quem ajuda. Isso aparece mais do que imaginamos. Há pessoas que ajudam, mas precisam ser reconhecidas por isso. Sofrem quando não recebem gratidão na intensidade que esperavam. Fazem o bem, mas criam silenciosamente uma expectativa de retorno emocional. Outras usam a ajuda como forma de controle, criando uma dependência, interferindo excessivamente na vida alheia ou ocupando constantemente a posição de quem salva, orienta ou sustenta os outros. E o mais curioso é que muitas vezes isso acontece sem maldade consciente. A pessoa realmente acredita que está apenas sendo generosa, mas no fundo também existe uma necessidade de sentir-se importante, necessária ou moralmente superior. Talvez por isso algumas relações se tornem emocionalmente pesadas, mesmo quando existe ajuda envolvida, porque nem toda a caridade produz leveza. Há ajudas que humilham, há bondades que diminuem. Há pessoas que oferecem apoio fazendo questão de deixar clara a posição inferior de quem recebe. E isso fere silenciosamente. Jesus parecia enxergar a caridade de maneira muito diferente. O Cristo o ajudava sem criar dívida emocional, consolava sem humilhar, aproximava-se das dores humanas sem transformar o sofrimento alheio em um palco para a própria virtude. E isso é muito profundo quando observamos com sinceridade, porque o ego gosta de ocupar lugares moralmente bonitos, gosta da imagem de bondade, da sensação de ser necessário,
do reconhecimento silencioso em certas atitudes, que certas atitudes produzem. E, aos poucos, a pessoa pode começar a confundir amor com necessidade de valorização emocional. Há indivíduos que sofrem mais quando deixam de ser admirados do que quando deixam de ajudar. E isso muda completamente o sentido da caridade. Porque ajudar alguém não deveria servir para alimentar uma imagem pessoal de superioridade moral. A verdadeira caridade parece muito mais silenciosa do que isso. Ela não precisa aparecer o tempo inteiro, não transforma generosidade em identidade e nem cria a necessidade constante de reconhecimento. Talvez por isso algumas das pessoas mais verdadeiramente generosas sejam também as mais discretas. Fazem o bem e seguem adiante. Não precisam contar, não precisam reforçar o próprio valor através daquilo que fizeram. Não transformam ajuda em instrumento de prestígio emocional. Isso também acontece bastante dentro da espiritualidade. Existem pessoas profundamente envolvidas com atividades religiosas, assistenciais ou mediúnicas, mas que começam, sem perceber, a construir a própria identidade em torno da ideia de serem indispensáveis. Aos poucos, a necessidade de servir se mistura com a necessidade do reconhecimento. E então surgem ressentimentos, disputas silenciosas, sofrimento por falta de valorização e até um certo sentimento de superioridade moral diante daqueles que fazem menos. O problema é que o ego consegue sobreviver até dentro da caridade. Talvez uma das observações mais difíceis da vida espiritual seja justamente perceber isso em nós mesmos. Porque existe uma satisfação emocional muito sedutora em ocupar o lugar de quem ajuda, o lugar de quem orienta, o lugar de quem consola, o lugar de quem parece emocionalmente mais forte ou mais consciente. Mas a verdadeira caridade talvez seja mais humilde do que imaginamos. Ela não coloca ninguém acima, não transforma o outro em inferior, não cria dependência emocional, não exige admiração silenciosa. Ela apenas passa pela vida aliviando pesos. O homem de bem, descrito por Kardec, parece compreender isso com muita clareza. Ele faz o bem porque entende a dor humana, não porque precisa construir valor pessoal através dela. Sua bondade não serve para alimentar imagem, prestígio ou superioridade espiritual. E talvez seja exatamente por isso que a sua presença se torna leve, porque existem pessoas que ajudam e fazem um outro sentir-se pequeno. Mas existem outras cuja presença acolhe sem esmagar, orienta sem dominar e ajuda sem criar uma dívida emocional. Talvez seja essa uma das formas mais bonitas de caridade que o ser humano pode aprender. No próximo encontro, eu gostaria de conversar sobre algo extremamente presente nas relações humanas e que muitas vezes se esconde atrás da aparência de sinceridade, as pequenas crueldades do cotidiano. O meu muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.